Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando daqueles que vocês amam, cuidando da família de vocês e ficando em casa, beleza? Vamos dar continuidade à nossa matéria. Agora a gente vai falar de África, aspectos gerais e formação social, beleza? Para eu compreender o continente africano, eu compreender os problemas atuais do continente africano, eu tenho que remeter ao passado, beleza? Então, vamos fazer ali do período pós-colonização em diante. A África passou a ser colonizada a partir do século XV, tá? Eu tive o processo de colonização da África. Essa colonização ela vai ocorrer por meio, principalmente dos portugueses, dos ingleses e dos franceses, inicialmente, né? Essas colônias de exploração, né? Voltadas para a exploração, e pouco é falado isso, né? O continente africano, pouco é falado quem habitava a África, né? A África já havia ali habitantes, já haviam tribos, né? Sociedades formadas, e o colonizador, a exemplo da América, ele chega com esse objetivo de exploração e junto a isso o objetivo da escravidão dos povos nativos. A gente viu isso em América, né? Esses povos nativos vão partir em direção da América, beleza? Então, ao longo do tempo, você tem esse processo de ocupação, de escravidão do continente africano, das populações locais, muitos conflitos ali por terras, né, no continente africano, e aí vai contribuir para a gente entender os problemas da sociedade africana, beleza? Então, ao longo do tempo, vai se passando, processo de exploração muito intenso, colonização, e aí vão vir outros povos, que é o caso dos belgas, os holandeses. Mais para frente vão vir os alemães, italianos, e você vai ter outros povos ali participando do processo de colonização, que vai ser um processo de colonização muito sangrento e muito desigual, beleza? Só que aí eu chego no século XIX, e vocês aprenderam isso em história, que é o período do imperialismo. O período do imperialismo, ele vai ser marcado no continente africano, né, pelo imperialismo das potências europeias, né? O nome já diz, imperialismo. As potências europeias vão participar da chamada Conferência de Berlim. E o que vai ser a Conferência de Berlim, Cadu? A Conferência de Berlim vai ser a conferência que vai dividir os territórios da África. É a chamada, você já deve ter visto isso, a chamada partilha da África. Os colonizadores, os imperialistas, vão partilhar a África de acordo com os seus interesses e suas demandas. Então eles vão fazer um recorte espacial no continente africano, ignorando os aspectos históricos e sociais. Olha comigo aqui, presta atenção. O que acontece no continente africano com esse período do imperialismo? Esse período vai ser um período que eles vão ignorar as características históricas e sociais. Então vai haver o fato de ignorar essas características. Então, dessa forma que eles vão ignorar essas características históricas e sociais, o que vai acontecer em muitos dos casos? Vou pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo de Ruanda. Ruanda é um país do centro da África que foi colonizado por ingleses. Depois teve a influência alemã na região, os alemães. Depois eu tive os belgas. E esses aqui foram os mais determinantes. Em Ruanda, eles pegaram dois povos, duas tribos que sempre se odiavam, e isso foi marcado na história de Ruanda. Os Hutus e os Tutsis. Eles pegaram esses dois povos, uniram eles num único país,
chamaram esse país de Ruanda, chamaram esses povos de ruandeses e obrigaram eles a falarem o quê? Francês. Então esses povos já tinham uma língua, já tinham uma característica social, já tinham uma característica histórica, eles foram forçados a adotar essa característica, essa língua. Além disso, seguia a religião do colonizador. Eu falei isso em América. A religião do colonizador, o aspecto religioso foi muito marcante. E você vê isso até hoje na África, a combinação de matrizes africanas, religiões de matrizes africanas, com religiões cristãs. Essa combinação faz com que o continente africano, você vê que tem, por exemplo, no cristianismo, algumas religiões protestantes que vão utilizar-se da música, da dança, que vem das raízes africanas. Então essa interação vai acabar sendo marcada pelo colonizador. Vamos voltar ao caso de Ruanda. E aí une essas duas tribos. E aí o que os belgas fazem? Cedem o poder aos Tutsis, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí começa um grande conflito, beleza? Então a gente começa a entender os problemas da África aqui. Exploração, retirada, escravidão, o imperialismo, a partilha da África, gerando conflitos civis, e aí você tem as guerras, e aí, no final ali da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, né, eu tenho um período que eu vou chamar de descolonização da África. O período de descolonização da África vai ser o quê? As potências europeias são destruídas pela guerra, economicamente, socialmente, são obrigadas a abrir mão de suas colônias da África. E esse período de descolonização da África vai ser muito marcado por guerras e conflitos. E aí que eu entro no caso de Ruanda. Por quê? Quando os belgas são forçados a abrir mão do território de Ruanda, eles dão o poder na mão dos Tutsis, que eram minoria, era cerca de 30% do país. Poder que eu digo, presidente da Assembleia, as forças militares e tudo mais. Os Hutus, que eram praticamente 70% do país, ficaram à mercê desse poder. E aí os Tutsis exploravam os Hutus, beleza? O assédio moral, assédio político, mortes e tudo mais. O que vai acontecer? Quando os belgas saem de Ruanda, Ruanda se torna um país independente, a população Hutu, que era a maioria, se revolta contra os Tutsis. E aí, nesse período, eu vou ter o massacre de Ruanda, que morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Beleza? Então, dessa forma, eu entendo os problemas do continente africano hoje, né? O continente africano, ele é ficando à mercê das grandes potências, das grandes mídias. Tá? Então, dessa forma, o que acontece? A população africana, ela sofre com problemas sociais muito grandes. Eu vinha falando isso com vocês sobre, por exemplo, a grande mídia, o quanto ela explora a pandemia do Brasil, o quanto ela explora a pandemia na Europa, quanto ela explora a pandemia nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, China, Coreia do Sul. E o quanto ela fala da África? Nada. Então a gente tem que entender isso. O continente africano, ele fica à mercê da grande mídia, das grandes corporações e tudo mais. E a gente começa a compreender isso, beleza? Vamos continuar aqui. Olha só. E aí eu posso regionalizar o meu continente africano. Posso fazer essa regionalização. Eu vou dividir a minha regionalização na composição étnica. Então eu posso dividir em África branca, que são os países de influência árabe, beleza? Que tem predomínio do islamismo. E eu vou ter aqui a África negra. Que aí eu vou ter a influência das tribos, etnias e
população de maioria negra e religião voltada ao colonizador, influência tribal. Beleza? Então eu vou ter essa regionalização. Ou posso dividir em África saariana ou subsaariana. Beleza? Então essas são minhas formas de regionalização do continente africano. Na próxima aula a gente vai trabalhar as questões demográficas, os indicadores sociais, vamos falar das epidemias, pandemias, das crises sociais do continente africano. Beleza? Até a próxima aula. Um forte abraço a todos.